Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, programa Crescendo em Cristo está começando aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador pastor Joseph Lambre, pastor na Congregação da Paz em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E é uma enorme alegria estar agora também na tua companhia, para podermos juntos estudarmos o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Que Deus assim abençoe o nosso estudo, que Deus abençoe a nossa reflexão. Primeiramente, nós faremos a leitura do capítulo 17 e logo depois queremos também assim refletir, meditar nas palavras das quais nós lemos. Por isso, o capítulo 17 de Apocalipse nos diz assim: Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer: Venha e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome, que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas, porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado, e o anjo me perguntou: Por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e daí lhe sairá e será destruído. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele o vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse: As águas que você viu onde a prostituta está sentada são nações, povos, raças e línguas.
os 10 chifres que você viu, e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Assim, entre si, concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. E isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Estas são as palavras do capítulo 17 de Apocalipse. Palavras que agora também assim vão nos servir de base para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Mediante a leitura da qual nós acabamos de fazer, acabamos de ouvir, do capítulo 17 do livro de Apocalipse, precisamos assim dar alguns destaques. E primeiramente nós precisamos novamente lembrar e assim destacar as diversas figuras das quais nós encontramos inseridas assim no livro de Apocalipse. Figuras que muitas vezes assim são destacadas como símbolos para nos mostrar o que realmente então o texto bíblico, o texto de Apocalipse quer nos dizer. E diante daquilo que nós acabamos de ouvir no capítulo de número 17, nós podemos então novamente assim refletir e destacar de que aqui no capítulo 17 está se falando a respeito de uma cidade. Se usa como uma figura, para expressar a questão da cidade, se usa a Babilônia. Mas possivelmente assim está se falando a respeito de Roma. E diante de tudo que nós acabamos de ouvir, nós podemos então dar assim o destaque a respeito das coisas erradas que vinham acontecendo na cidade. Das coisas erradas como a imoralidade e tantas outras coisas das quais muitas vezes estava por detrás aquele que conduzia, aquele que dirigia. E diante disso também podemos então destacar de que muitas foram as vezes em que os povos, em que o povo de uma determinada cidade queria assim andar completamente sozinha, sem se deixar levar pelos caminhos de Deus, o Senhor. E aí novamente nós vemos a questão da destruição, aonde os povos muitas vezes acabavam se destruindo a eles mesmos, pois estavam assim afastados de Deus, o Senhor. Aonde através das suas práticas, através daquilo que eles assim praticavam, coisas erradas, é que então os afastavam dos caminhos de Deus, os afastavam da tão sonhada prosperidade, onde esses povos não conseguiam assim prosperar. E as suas cidades acabavam assim em ruínas, acabavam sendo assim destruídas. Diante disso, então, novamente nós podemos destacar de que estas figuras, esta linguagem que é utilizada por João aqui em Apocalipse, nos remete novamente de que os nossos caminhos precisam ser, então, sempre os caminhos de Deus, o Senhor. Precisamos ter como guia o nosso Deus. Esse Deus que, de fato, Ele reina e Ele quer reinar entre todos. E quantas são as vezes que nós também, muitas vezes, nos deixamos levar por outros caminhos? Quantas são as vezes que nós tentamos assim também guiar-nos a nós mesmos, sem precisarmos ter a presença de um Deus? E isso novamente nos mostra que Deus quer estar no comando de todas as coisas, pois Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas, e Ele promete assim sempre nos guiar pelo bom caminho. Por isso, se nós queremos assim vivermos aqui neste mundo da melhor maneira possível, que nós possamos ter o nosso Deus como sendo o princípio de todas as coisas. Que não o deixemos
para o último lugar, mas que o coloquemos sempre como sendo o primeiro lugar em nossa vida. E diante disso, novamente nós podemos refletir que era o que a cidade não estava fazendo. Cidade essa que aqui é citada. Estava se deixando levar pela sua imoralidade, pela sua maneira de pensar e pela sua maneira de agir. E estava se esquecendo dos poderosos feitos de Deus, o Senhor. Por isso, que Deus assim possa sempre nos abençoar e que nós tenhamos Deus como sendo o princípio de todas as coisas. Muito bem, esse foi o nosso estudo do capítulo 17 do texto bíblico de Apocalipse. Foi uma enorme alegria estar na tua companhia. Convido-lhe para assim também continuar assistindo os próximos programas que darão continuidade ao livro de Apocalipse. Desejo a você as mais ricas bênçãos do bondoso Deus, o nosso Deus e Pai. Que Deus assim os abençoe hoje e sempre. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.